Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Dia de homenagens e plenário lotado na Câmara Municipal do Rio. Presidente da Casa entrega ao médico Cláudio Lotenberg a maior condecoração do Legislativo Carioca. Ele é um homem festejado por todos, por sua dedicação, sua capacidade de trabalho e sua capacidade de construir alternativas na medicina para beneficiar a população. Foi dia também de galerias lotadas. A votação do Plano Municipal de Educação mobilizou os servidores municipais. E no dia do circo, artistas improvisam picadeiro e divertem os pedestres no Largo da Carioca. Hoje em dia a gente é um pouco carente de cultura e o circo ele transmite essa mágica, né? A gente começa essa edição falando da votação do Plano Municipal de Educação que lotou as galerias da Câmara do Rio. A repórter Simone Braga acompanhou a sessão. Na sessão extraordinária desta terça-feira, que foi aberta às 2h30 da tarde, os parlamentares votaram em regime de urgência em primeira discussão o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que aprova o Plano Municipal de Educação. Um projeto bastante polêmico foi produzido em maio de 2015, chegou à Câmara Municipal em fevereiro de 2016 e entrou em votação hoje, no dia 27 de março de 2018. Os parlamentares se manifestaram sobre o projeto. A Câmara Municipal corrige um erro, né? Esse projeto já tinha que ter sido aprovado desde a metade de 2015. Realmente há um atraso enorme. Esse atraso já veio do Poder Executivo e a Câmara Municipal, por questões de eleição, por questão de anos complicados, não conseguiu debater essa matéria antes, votar essa matéria antes. E hoje, finalmente, estamos votando essa matéria. Esse plano municipal, embora atrasado, poderia delinear, né, políticas públicas de fato, né, e não uma política de um governo, e sim uma política de Estado, de que educação nós queremos para o Rio de Janeiro, para o município do Rio de Janeiro. A votação foi acompanhada por representantes de escolas, CIEPs, grupos pró-vida e sindicatos. O que nós reivindicamos? Primeiro, um novo processo de elaboração com uma nova conferência municipal de educação. Nós temos uma conferência antiga que foi feita em 2015, um projeto que está defasado e que na época não foi feito com a participação dos profissionais da educação e nem da sociedade. Então nós queremos que esse plano municipal, que vai durar 10 anos, ele seja um plano discutido com profundidade. O projeto de lei recebeu 240 emendas e 10 subemendas. E uma das principais polêmicas do projeto é a discussão da retirada da palavra gênero. Nesse projeto enviado pelo Executivo consta a palavra gênero, ideologia de gênero e sexualidade. Isso já foi retirado no Plano Nacional de Educação. Portanto, não era nem para ter sido incluído no Plano Municipal, tendo em vista que os congressistas, os deputados federais, retiraram esses termos do Plano Nacional de Educação. Então, obviamente que é um debate muito acalorado, apesar de ter sido muito respeitoso aqui entre os vereadores. E a minha fala é a aprovação das emendas que retire, assim como o Plano Nacional de Educação, qualquer palavra que fala de ideologia de gênero e sexualidade. A política de acolher a diversidade e de ter política para que você não tenha exclusão, de combate ao preconceito, deveria fazer parte dos princípios do nosso município. Infelizmente, nem todos concordam com isso, o que é lamentável, na nossa opinião. Acredito eu que nas escolas públicas tem que se aprender matemática, português, e a educação tem que estar preocupada com o trabalho pedagógico e não com assuntos que as crianças não têm idade para poder ter discernimento de enfrentá-los e, logicamente, é preciso ter respeito. E essa educação quanto ao respeito pode ser feita e tem que ser feita dentro de casa. E a gente precisa falar sobre gênero na escola, a gente precisa falar sobre identidade de gênero e orientação sexual. Porque esse jovem que está lá na ponta, ele sofre bullying o tempo todo. E ele não entende esses conceitos no mundo. E até para a própria violência que pode esse jovem receber, se a gente pegar a estatística, as violências sexuais que a juventude sofre são dentro de casa. Se ela não tem acesso à informação em um outro meio de ambiente, ela não pode entender o que está acontecendo de errado. Então é por isso que é tão primordial da gente ter esse tipo de educação,
para orientar esse jovem, essa jovem, LGBT ou não, sobre qualquer tipo de situação que eles possam vir a se encontrar dentro da sociedade. A discussão do plano não pode ser uma discussão exclusivamente da questão de gênero. Esse plano municipal de educação já deveria ter sido aprovado aqui na Câmara já em 2015, em junho de 2015. Não foi inicialmente por erro do Executivo. O Executivo não mandou para nós. Depois esse plano chegou aqui, mandado pelo Executivo, e a Câmara fez tudo para não votar o plano, principalmente membros da Comissão de Educação. Eu, que faço parte da comissão que coordena a elaboração do plano, fiquei muito a discutir demais isso aqui. Hoje eu vejo com muita tristeza retornarmos ao ponto zero. Quer dizer, a questão da formação de professores, da sua continuidade em reciclagem, das escolas, isso nós estamos perdendo há quase 3 anos por não termos aprovado o plano. Depois de mais de 3 horas de discussão, as emendas ao projeto foram votadas em 4 blocos e algumas emendas foram votadas individualmente. No final, a sessão foi interrompida e a votação deve prosseguir na sessão dessa quarta-feira. A sessão de terça-feira marcou a volta do vereador Babá ao Legislativo Carioca. O parlamentar, que era o primeiro suplente do PSOL, substitui Marielle Franco, assassinada há 2 semanas. Durante a sessão, o presidente da Casa, Jorge Filipe, anunciou que Babá também passa a integrar a Comissão de Defesa da Mulher, da qual Marielle era a presidente. Na semana do Dia Internacional da Síndrome de Down, parlamentares discutem projetos para incluir cidadãos. Projeto de lei do vereador Fernando William cria ajuda especializada para vítimas de violência sexual. Proposta dos vereadores Dr. Carlos Eduardo e Dr. Jorge Manaia proíbe o poder público de adquirir medicamentos cujo prazo de validade tenha ultrapassado 20%. Projeto de decreto legislativo que extingue o programa Atualiza Rio é o tema da sessão Vereador Responde, com o parlamentar Marcelo Siciliano. A entrega ao médico Luiz Lotenberg da maior condecoração da Câmara do Rio lotou o plenário do Palácio Pedro Ernesto. Na presença do prefeito Marcelo Crivella, o homenageado recebeu das mãos do presidente da Casa, Jorge Filipe, o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. O plenário ficou lotado para homenagear o Dr. Cláudio Luiz Lotenberg. A iniciativa foi do presidente da Câmara, Jorge Filipe, mas vários vereadores fizeram questão de falar algumas palavras sobre o médico. Foi uma escolha das melhores, como dizia o meu querido e sempre saudoso marido Gerson Berger. Uma escolha justa, muito justa, justíssima. Nosso homenageado é um ícone da comunidade judaica no Brasil. O prefeito Marcelo Crivella ressaltou a origem judaica do homenageado. Quando a gente se reúne e celebra um membro da comunidade judaica, a gente tem a oportunidade de lembrar das raízes da nossa fé. Presidentes do Congresso Judaico Latino, do Hospital Israelita Albert Einstein, da Federação Israelita do Rio e o vice-presidente da Federação Israelita do Rio também estavam presentes. Cláudio Luiz Lotenberg foi o presidente mais jovem do Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo, aos 40 anos, e fez uma gestão primorosa. Multiplicou por 5 o número de leitos da unidade e fez do hospital uma referência em atendimento de qualidade no Brasil e na América Latina. Atualmente, o Lotenberg, que é formado em oftalmologia, preside o United Health Group Brasil, corporação presente em 17 países, além do Conselho da Sociedade Israelita Brasileira Albert Einstein e do Instituto Coalizão Saúde. O médico recebeu das mãos do presidente Jorge Filipe o conjunto de medalhas Pedro Ernesto e também o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro. Recebo com grande orgulho e enorme alegria a outorga que me é concedida pela Municipalidade do Rio de Janeiro, em nome de seu parlamento. No discurso de agradecimento, Lotenberg lembrou da luta da vereadora Marielle Franco, assassinada brutalmente no dia 14 de março. Homenageio também neste momento a saudosa vereadora Marielle Franco e Anderson Gomes,
porque justamente foram vítimas da tal e odiosa intolerância. O caso do Dr. Cláudio Lottenberg é um exemplo bem transparente dessa importância do papel da medicina. Ele é um homem festejado por todos, por sua dedicação, sua capacidade de trabalho e sua capacidade de construir alternativas na medicina para beneficiar a população. Então, acho que justa homenagem, um momento muito propício. Hoje a Câmara se engrandece, dignifica e se enobrece. O povo do Rio de Janeiro, representado pelo prefeito, veio aqui aplaudir o Dr. Cláudio. Trajetória, eu diria a você, não precisa ser descrita. Já está escrita com letras de ouro, de maneira indelével, na gratidão do povo do Rio de Janeiro. Estou feliz, muito feliz. Tem um simbolismo muito grande para mim. Primeiro porque hoje a minha relação profissional ela é muito intensa no Rio de Janeiro. Segundo que minha mãe nasceu no Rio de Janeiro e ela faleceu recentemente, não há como a gente dissociar. É algo emocionalmente muito forte, porque é um resgate de uma série de histórias da vida dela e evidentemente que isso traz para a gente uma sensação de muito calor, muita alegria, né? Embora um pouco de nostalgia. Mas estou aqui para trabalhar para o Rio, para poder continuar vivendo grandes coisas que a nossa empresa faz aqui, particularmente em memória do Edson de Godoy Bueno, que foi um grande brasileiro que não era carioca, mas era carioca, assim como eu. Os pedestres que circularam pelo Largo da Carioca nesta terça-feira se surpreenderam com uma apresentação de palhaços e malabaristas. Os artistas improvisaram um picadeiro para comemorar o Dia do Circo. Mas, além de arte, houve também reclamação pela burocracia na liberação do alvará para a instalação das arenas de circo. A presença de artistas circenses em pleno Largo da Carioca garantiu a diversão de quem passava pelo centro. Eu estive em Caxias. Eu também estava lá. Tava assim de maluco. E já tinha saído de lá. Hoje em dia a gente é um pouco carente de cultura e o circo ele transmite essa mágica, né? Além da cultura, de você passar para as crianças, né? Uma coisa tão simples e tão boa, tão alegre, tão feliz, né, Tina? Wagner fala da importância de trazer alegria para as crianças. A gente sempre diz que o mágico não engana, o mágico simplesmente encanta. E é aquela coisa de sempre, da criança, você vê o brilho de uma criança nos olhos ao você transformar um lenço num pombo, não tem coisa igual. A apresentação circense num picadeiro improvisado teve o apoio do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro, através do projeto SATED Rio em Ação 2018. O lugar do artista é junto com o povo. A melhor coisa é a praça, né? O circo está na praça. Já é uma coisa que era antiga, o circo está na praça, aqui isso é muito bom. Apesar de ser um dia alegre e feliz, a categoria luta pela aprovação do alvará anual para que os circos circulem com mais facilidade e menos gastos aqui pela cidade. É muito burocrático, você chega para liberar, vai montar um circo, é corpo de bombeiro, é prefeitura, é uma série de coisas que tem que fazer, que a gente está tentando unificar esses documentos todos, essas exigências todas e fazer um único alvará. Então nós temos nos reunidos no SATED, temos nos reunidos no auditório da Câmara, o próprio corpo de artistas que estão envolvidos nesse tema tem discutido a importância de nós constituirmos uma legislação específica que dá a eles o direito de ter um alvará anual, para não ficar toda hora burocratizando, toda hora pedindo autorização, levando em consideração que nós já temos a Lei de Arte Pública, a Lei 5429, levando em consideração que nós já temos a Constituição da República, a Constituição Cidadã de 88, que diz para nós que a atividade artística ela tem direito de se apresentar nas ruas, lá no artigo 5º da Constituição. Então, nossa luta é reforçar esse direito e construir esse projeto de lei para que o alvará seja anual e, portanto, diminuam as burocracias e também o custo. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.